Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e agora nós vamos resumir o método científico. Te liga que eu vou deixar no card que é a aula completa sobre método científico, mas eu recomendo, primeiro pega aqui o resumo, as etapas, depois você se aprofunda naquela aula. Então te liga, o método científico nada mais é do que um método, tá falando, onde existem algumas etapas a serem respeitadas. Quais são elas? Tudo começa com observação de um fato ou de um fenômeno. Tipo, caiu a maçã na cabeça do Newton. Ou você está comendo uma goiaba e tem um bicho dentro da goiaba. Ou sei lá, minha planta não está crescendo, ela está aqui na sombra e não está crescendo. Percebam que isso são fatos. É um fato que a maçã caiu na cabeça do Newton, que tem um bicho na tua goiaba. Não pode alguém chegar e falar, ah, não caiu, você está me mentindo. Não, isso é um fato. A partir desse fato, desse fenômeno observado, você, curioso que é, vai fazer uma pergunta sobre esse fenômeno, pergunta sobre esse fato. Tipo assim, sou curioso. Por que a maçã caiu na cabeça do Newton? Ou, caraca, meu, como é que esse bichinho foi chegar dentro dessa goiaba aqui? Entende? São perguntas que são motivadas pela nossa curiosidade, pelo instinto de curiosidade da nossa espécie, Homo sapiens. A partir disso, você vai poder elaborar, daí sim, uma hipótese. Tem muita gente que confunde hipótese com resultado. Ele fala, minha hipótese é essa. Não, não, calma. Hipótese nada mais é do que explicação para aquele fenômeno observado. A explicação daquele fato observado. Então, quando você elabora, por exemplo, uma hipótese, você quer explicar aquilo que você observou e que foi motivado pela sua pergunta. Por exemplo, comeu a goiaba. Aí tem lá um bichinho dentro da goiaba. É um fato. A tua pergunta vai ser a seguinte: como esse bichinho foi parar lá dentro? Aí a tua hipótese pode ser, a minha hipótese é que as sementes se transformaram em larvinhas a partir do amadurecimento. Ou seja, tu entende que é uma hipótese, e a hipótese pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Então a hipótese é para tu explicar este fenômeno. Pegou até aí. Então tá tranquilo aqui. Aqui é tranquilo, né, pessoal? Porque tu pode elaborar uma hipótese para o que tu quiser. Hipótese é só a tentativa de explicar o fenômeno. Depois tu tem que explicar a partir da experimentação, do resto todo aqui. Mas, por exemplo, a gente sabe que dentro do buraco negro, que entra lá, nada sai. Porque a gravidade lá é tão gigantesca que a velocidade de escape tinha que ser maior que a velocidade da luz. Ou seja, é uma bizarrice que tem lá dentro. Mas tu pode chegar e falar, o que tem dentro do buraco negro? Qual é a tua hipótese? Tem um vira-lata caramelo. É uma hipótese. Não estou falando que isso é verdadeiro ou não, entendeu? Aí agora que vem a questão, a experimentação. A elaboração de um experimento para ver se a tua hipótese é verdadeira ou é falsa. A partir do resultado aqui do experimento, você vai ver, poxa, minha hipótese é verdadeira, publica. É falsa, vou ter que pensar numa outra hipótese para tentar explicar aquele fato, aquele fenômeno. Então, tu vai fazer o experimento e aí vai ter um resultado. A partir desse resultado, você vai ter a conclusão e, dependendo, você vai fazer a publicação. E essa publicação é interessante que, é num artigo de jornal, de revista. Não, moçada, é revista científica. É muito diferente. Você publicar na Science, na Nature, na PLOS ONE, uma revista boa, ou qualquer revista científica, antes de ser publicado, outros cientistas que são dessa mesma área do conhecimento que você está no teu método científico aqui, eles vão ver, pô, mas faz todo sentido isso, tá certo, pode publicar, entendeu? Agora, se for falso, eu acho que tu errou no teu experimento, não faz sentido esse experimento frente à tua hipótese, tá? Então, você vai ter que fazer de novo, vai ter que reescrever, enfim, quem é da ciência sabe isso aí. E a partir dessa publicação, chegou na revista, tá lá, você fez conhecimento científico, que outro cientista do outro lado do mundo vai ler o teu artigo científico, barbaridade, tia. Vou ter que fazer algo em cima disso. Então ele pega a tua ciência, o que tu fez de ciência, e de repente ele tenta encaixar em outra, em outra parte de fenômenos da natureza, e assim que são construídos o nosso conhecimento. Por isso que a gente chegou. Moçada, a ciência que faz a gente viver muito mais e viver muito melhor, tá bom? Claro que tem. Professora, a ciência é uma verdade absoluta? Claro que não. A ciência é verdadeira até que se prove o contrário. E se provou, tudo bem. Se você fizer esse método científico aqui e melhorar a explicação de um fato, o que a gente tem que entender é que a ciência não é verdade absoluta. Ponto final. Mas é o melhor que a gente tem. Porque a partir desses métodos aqui, a gente consegue tantas tecnologias na área de saúde, na área de digital, tudo, né, moçada? Todas essas ciências, pegando em ciência da natureza, por exemplo, física, química, biologia, isso aqui é aplicado direto, mas é ciência, né, moçada? Muito bem, então aqui eu vou dar um exemplo para vocês para finalizar o nosso resumo. Tá, observação de um fato. Na minha aula completa aqui eu tenho outros exemplos, mas aqui tu vai chegar e falar, professor,
eu observei que as minhas plantas, eu tenho um lindo jardim, e as plantas que estão desse lado aqui estão crescendo, e dessa aqui não estão crescendo. Isso é um fato. Cara, por que elas estão crescendo? Aí vem a pergunta, por que essas plantas desse lado do pátio estão crescendo e desse lado não estão crescendo? Suponho que seja tudo da mesma espécie, tá? Aí tu vai pensar numa hipótese. Eu acho que essas aqui que estão crescendo, essas aqui não estão crescendo, essas aqui que crescem é porque estão pegando muito mais sol do que essas que não crescem. Ok, você tem uma hipótese, ou seja, é o sol, a incidência do sol sobre essas plantas que fazem elas crescer. E as outras que não estão pegando o sol, obviamente, não vão crescer. Ok, aí você tem que elaborar agora um experimento para ver se a tua hipótese é verdadeira. O que você faz? Você pega essas plantas, e pode levar para um lugar que só tem sombra, outras que só tem sol, e comparar o crescimento, e de repente até invertê-las, para ver se ao invertê-las vão inverter também a taxa de crescimento delas. As que estavam no sol indo para a sombra vão crescer menos, as que estavam na sombra indo para o sol vão crescer mais. Isso é um experimento muito simples. Você pode pensar também numa planta, num experimento assim, a planta que tu põe aqui, tem uma janela lá. As plantas sempre crescem em direção à janela. Ó, isso é um fato, está observando isso. Aí tu vai elaborar a pergunta, por que elas crescem em direção ao Sol? Uma hipótese, elas têm atração pelo Sol, pela luz solar. Então o que tu pode fazer? Tu pode pegar umas plantas e colocar, elas estão assim, vira para cá. Passado umas horas, uns dias, elas vão estar crescendo para cá de novo. Ora, tu estás comprovando isso. Claro, estou falando de uma forma simples, né, pessoal? Mas é assim que é a ciência, tá bom? Então estamos aqui no método científico e nas etapas. Muito importante, tá, pessoal? Não só para a biologia, para o Enem, para o vestibular, mas também para a nossa vida. Agora, só para completar, se você quiser toda a biologia completinha, completinha, eu tenho a minha plataforma. Pessoal, a minha plataforma é totalmente tecnológica, com toda a biologia, com resumo, com simulados à vontade. Você pode fazer simulados à vontade, com comunidade para tirar dúvidas comigo, com monitores. Você tem planos de estudo, é a biologia completa, são centenas de exercícios, estamos fazendo resolução de exercícios em vídeo ainda, e é uma plataforma gamificada. Lá você vai se sentir feliz, à vontade e aprendendo muita biologia. Se você chegou ao final desse vídeo, é porque você está pronto também. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.